Olá, essa é a Rádio Aurora, um podcast da Sob Influência Edições. Nosso objetivo aqui é atuar pelas brechas, escancarando novos horizontes de ação. E para isso, recebemos pessoas que buscam pensar o mundo de maneira crítica, além de dialogar com editoras parceiras. Se você quiser nos conhecer melhor, acesse o site sobinfluencia.com. Ler e caminhar podem salvar a sua vida ou te levar para a cadeia. Então, eu estava dizendo que não, porque o Deleuze falou, eu acho maravilhosa essa fala do Deleuze que você trouxe, depois da morte do Guattari, mas porque, de fato, a gente está diante de uma urgência de ativar essa dimensão micropolítica na nossa insurreição ao estado de coisas atual, né? Em que nessa nova dobra do capitalismo financiarizado e neoliberal se tornou globalitário e as suas estratégias de perversão micropolítica se refinaram muito, principalmente por conta dos meios de comunicação digital, né? Enfim, outras tantas, e, bom, isso se soma agora à pandemia, mas o que eu estou dizendo não é uma aspiração para um futuro, porque eu considero que de uns anos para cá, de uns anos para cá, com a destruição, com toda essa nova modalidade de golpe que foi destruindo não só a imagem da esquerda, mas todo o ideário democrático, criando, entre outras coisas, uma grande confusão semântica dos termos desse ideário e uma grande confusão cognitiva, né? O que torna as subjetividades mais dóceis e mais aptas a se submeterem, né, a esse modo de produção da subjetividade própria do capitalismo, que nos separa da nossa condição de vivente, na qual a gente se situa no mundo através dos efeitos da ecologia, como diz o Guattari, não só ambiental, mas social e mental, nos nossos corpos e vice-versa, né? E através deste saber da vida, que a gente poderia chamar de intuição ou de ecosofia, adoro essa palavra ecosofia que o Guattari propõe, amigo da eco, né, ecosofia, através deste saber que a gente tem condições de responder com a responsabilidade enquanto um dos viventes da biosfera, como qualquer outro, como ratos, baratas, palmeiras, cobras e rios, montanhas, é o que nos dá a possibilidade de estar atento, de ter uma antena para quando o ritmo do fluxo vital se desequilibra e que a gente é chamado, no caso do humano é o desejo que é convocado para isso, a participar com todos os demais elementos dessa mesma ecologia na criação de outras formas em que a vida se expresse, de maneira que ela retome o ritmo no seu fluxo. E isso, de uns anos para cá, tem acontecido, enfim, antes de dizer isso, né? Então, a resistência na esfera micropolítica se dá mesmo no plano do inconsciente, porque ela se constitui de uma reconexão com a nossa condição de vivente, né? E de uma possibilidade de agir a partir dessa conexão por aquilo que a vida nos indica a cada vez que ela se vê sufocada nas formas do presente. Bom, e a maneira como se produz essa subjetividade é muito sofisticada, como ela se produz na nossa cultura, né? Esse tipo de subjetividade que é essencial para o capitalismo, porque o capitalismo, vamos dizer, o combustível da acumulação de capital é a vida, não só a vida humana, mas mais especificamente a vida na sua essência, que a vida se constitui como essa potência de transfiguração constante para retomar seu fluxo de maneira a perseverar, né? Como nos ensinou Spinoza, o que a vida quer é perseverar. Esse é o princípio sagrado, né? Se tem algum sagrado é esse, né? A vida. E esse princípio de ela poder perseverar. E como o capitalismo se alimenta exatamente dessa potência de produção de formas, que é a essência da vida, ele precisa, para que isso seja possível, desviar
desviar o movimento da vida desse seu curso, desse seu destino ético, que seria a possibilidade de retomar o ritmo do seu fluxo e para poder perseverar cada vez que esse fluxo, esse ritmo se interrompe, se desequilibra, né? Ao invés disso, isso é desviado para a produção de formas que permitem a acumulação de capital não só econômico, mas também político e narcísico, né? Para isso, para que isso ocorra, para que esse desvio se faça através das ações do nosso próprio desejo, é preciso obstruir nosso acesso à nossa condição de vivente, né? Nos entender como uma espécie de elemento fora da natureza, né? E com poderes superiores ou mais avançados do que todos os outros elementos, e o que nos permite também abusar da vida, né? Então a gente tem que ter esse acesso desobstruído, e tendo esse acesso desobstruído, a cada vez que a vida se desequilibra, a gente se desequilibra nas nossas referências, a gente entra num desconforto, e esse desconforto é muito essencial, porque ele é como um alarme vital, um alarme que a vida aciona cada vez que ela se vê sufocada, né? I can't breathe, né? Só que, como nós não temos acesso a isso, por ter esse acesso obstruído, né? Interditado, a gente se vê completamente desestabilizado, e essa desestabilização se transforma em angústia. E diante dessa angústia, o desejo vai ter que agir de qualquer forma para recobrar um equilíbrio, a gente sair da angústia, né? Só que a ação do desejo, ao invés de ser uma ação para produzir formas em que a vida recobre seu equilíbrio, ela vai ser drenada, desviada para ser drenada, para produzir formas que permitam a produção de capital. Para isso, o desejo responde a isso não através de um processo de criação na qual cada um contribui, porque essa criação é coletiva, mas se identificando com categorias gerais que são colocadas nessa mesma cultura, essa é a segunda engrenagem, como universais do humano, né? Que são as categorias de raça, de gênero, de heteronormatividade, o próprio complexo de Édipo e outras, né? Então, a gente se reorganiza em função disso, e nossas ações são totalmente, o resultado de nossas ações é a reprodução desse sistema e o alimento da acumulação de capital, né? Listen.